Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos começar a gravação de Marcos capítulo 14, a preparação já para a Páscoa. Diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro para matá-lo. Mas eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Na verdade, o que acontecia na época da Páscoa, cada família procurava o seu cordeiro para prepará-lo para a festa pascal dos judeus. Era um cordeiro, essa festa pascal que foi instituída por Moisés lá no Êxodo e que fazia os judeus lembrarem que eles haviam sido libertos do cativeiro do Egito e que agora eles iam em direção à Terra Prometida. Então, era muito comum que os judeus começassem a procurar, já preparar o seu cordeiro para que as famílias se reunissem e ali eles celebrassem a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Deus também já havia escolhido o seu cordeiro. Deus havia escolhido Jesus, o Cordeiro de Deus, que também naquela festa seria morto, para uma nova aliança, para que nós pudéssemos dali por diante caminhar com Jesus, o Cordeiro de Deus. E estando Jesus em Betânia, diz a palavra, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Certamente que esse leproso não era mais leproso, ele só era conhecido como o leproso. Talvez você seja conhecido pelos seus pecados do passado, o drogado, o prostituto, o alcoólatra, mas se você está sentado à mesa com Jesus, certamente essa não é mais a sua história, como não era mais daquele leproso. Ele havia sido, mas ele não era mais, porque ele estava sentado à mesa com Jesus. Certamente o Senhor já o havia curado. Amém? Aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Essa mulher verdadeiramente conhecia o Senhor Jesus. Ela sabia o valor e a importância que ele tinha, e ela não se importou de derramar aquele vaso de alabastro caro, caríssimo, sobre Jesus. 300 denários, na verdade, um denário correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador. 300 denários eram 300 dias de trabalho de um trabalhador. Quase o trabalho de um ano era o valor daquele vaso de alabastro. Ela não se importou em derramar aquele bálsamo, aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus, porque ela queria dar a ele o melhor que ela tinha, o mais caro que ela tinha na vida dela. O que você tem dado ao Senhor Jesus? Aquilo que lhe é mais caro? A sua própria vida? Ou você tem dado restos para Jesus? Você tem dado para Jesus aquilo que não significa nada para você? Certamente essa mulher, ela armazenou esse vaso de alabastro durante toda a vida dela. E naquele momento ela derramava aquilo aos pés de Jesus. Ela não se importou com o preço daquilo. Quando as pessoas falam assim, você dá o dízimo, e achando que é muito, não é verdade? Essa mulher não, essa mulher ela derramou aos pés de Jesus tudo que ela tinha juntado a vida toda. Certamente naquele vaso de alabastro estavam todas as economias, tudo que ela possuía de mais caro. E as pessoas se indignaram, como assim? Você vai simplesmente derrubar isso aos pés de Jesus? Um conselho:
Siga o exemplo dessa mulher. Derrame aos pés de Jesus o que você tem de mais caro. Entregue tudo a Ele, a sua vida, seus desejos. Entregue a Ele tudo o que lhe é mais importante. Coloque na presença do Senhor. Derrame sobre os pés dele, porque Ele sabe muito bem recompensar aqueles que o amam e aqueles que o buscam e que não se importam de dar tudo a Ele. Ou não dê nada para Jesus e você também não vai receber muito. De acordo com o que você der, é o que você vai receber. E repreendiam-na severamente, e Jesus disse: deixem-na em paz. Por que a estão perturbando? Ela fez uma boa ação para comigo, porque os pobres vocês sempre terão consigo, poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim nem sempre vocês terão. Jesus ainda estava vivo naquele momento, e aquela mulher entendeu muito bem em quem ela podia derramar o que ela tinha de mais caro. Ela fez o que pôde, ela derramou perfume no meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Jesus sabia que ele era o Cordeiro Pascal que Deus havia separado para ser dado para a remissão de muitos homens nessa terra. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Toda vez que nós pensamos na festa pascal, antes de Jesus ser entregue, nós nos lembramos da atitude dessa mulher, que derramou esse caro vaso de alabastro, de nardo puro, aos pés de Jesus. Jesus fez questão que ela entrasse para a história dele, que ela fosse citada nesse evangelho, porque a atitude dela deve ser a atitude de cada um de nós. Não nos importarmos em dar a Jesus aquilo que nós temos de mais caro, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos pensamentos, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, entregar tudo aos pés do Senhor Jesus. É o que Ele espera de nós e não é menos do que Ele merece, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Judas Iscariotes estava ali. Ele estava sabendo de tudo, ele estava vendo a atitude daquela mulher e ele aqui cuidava da bolsinha de dinheiro de Jesus. Tudo que era depositado aos pés de Jesus ia para a bolsinha dele. E ele estava pensando em quanto ele podia lucrar, entregando o Senhor Jesus. A proposta muitos alegrou. Então Judas dirigiu-se aos sacerdotes para entregar Jesus e eles ficaram muito contentes. Oba! Alguém resolveu entregar o Senhor Jesus e lhe prometeram dinheiro. Muitas pessoas têm trocado Jesus pelo seu dinheiro. Elas preferem guardar o dinheiro, elas preferem gastar o dinheiro com seus próprios deleites do que servir com seu dinheiro ao Senhor Jesus. Muitas pessoas. E isso alegra muito os sacerdotes. Os sacerdotes, nesse momento, fazem o papel do nosso inimigo, aquele que quer crucificar o Senhor Jesus, aquele que quer matar o Senhor Jesus no nosso coração. No primeiro dia, eles procuravam uma oportunidade para entregá-lo. Judas deu a oportunidade perfeita. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, eu falei para você que a família estava procurando um cordeiro e Deus também estava procurando o seu cordeiro. Ele já tinha encontrado o cordeiro perfeito. Os discípulos de Jesus perguntaram: aonde quer que nós vamos e que nós preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos dizendo: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa que ele entrar. O mestre pergunta: onde é meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos?
e ele lhe mostrará uma sala ampla no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Quando eu estive em Israel, eu fui nessa sala, aonde foi celebrado a Santa Ceia. Ela fica no segundo andar de um edifício e, curiosamente, na parte de baixo fica o túmulo de Davi. E isso, para mim, é um forte, tem alguma alusão significativa de que o Senhor Jesus estava acima do rei Davi. Com certeza ele está, né? Porque Jesus, como ele mesmo disse, ele não era filho de Davi, porque o próprio Davi o chamou de Senhor. Ele era filho de Deus. Então Davi está sepultado. Até hoje o túmulo de Davi fica lá, na parte de baixo desse edifício, desse prédio grande, e o segundo andar é onde foi celebrada a Santa Ceia. Pelo menos é o que dizem os pesquisadores, e é o lugar que a gente visita quando vai para Israel. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus tinha dito. Olha que coisa! Encontraram tudo como Jesus tinha dito. Tudo que Jesus disser para você é exatamente o que vai acontecer na sua vida. Faça como Ele manda. Siga os passos do Senhor Jesus. E certamente tudo vai acontecer conforme os planos de Deus. Se você não seguir os passos de Jesus, os planos serão só seus, as consequências também. Mas se você seguir os passos de Jesus, você estará cumprindo na sua vida os planos de Deus. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou lá com seus 12 discípulos. E quando eles estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Percebem que a traição nunca vem dos de fora? A traição a Jesus não aconteceu com ele com alguém que não o conhecia. Não aconteceu com ele por algum chefe ou sacerdote que não andava com Jesus, ou alguém que não tinha sido curado por ele, ou que não tinha seguido os passos dele. A traição a Jesus vem dos que estão dentro da casa, aqueles que estão comendo com Jesus, aqueles que estão seguindo ao Senhor Jesus. Eu não quero ser incluída nessa lista, mas como que a gente traz Jesus? De muitas maneiras. Quando você o nega, quando você nega às pessoas essa palavra, quando você faz coisas que são contrárias a essa palavra, você está agindo exatamente como Judas Iscariotes. Você o está traindo. Eu não sou um traidor. Até Judas disse que não era ele. Mas se você verdadeiramente não obedecer às Escrituras, você será um Judas Iscariotes. E isso fazem as pessoas que estão dentro da igreja. As que estão fora nem o conhecem para poder traí-lo. As pessoas que estão dentro é que têm mais possibilidade de trair ao Senhor Jesus. E eles ficaram tristes. E um por um eles começaram a dizer: com certeza não sou eu. Não é isso que a gente fala? Com certeza não serei eu a trair Jesus. Será? É melhor você vigiar. É melhor você olhar bem para onde você coloca seus pés, suas mãos, seus olhos, seus ouvidos e outras partes do seu corpo. Cuide muito bem aonde seus pés pisam, o que suas mãos tocam, o que seus ouvidos ouvem e o que os seus olhos veem e o que a sua boca fala, porque é com um deles que você vai trair o Senhor Jesus. Afirmou Jesus, é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. É alguém distante? Não, é alguém muito próximo de mim que vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Era mister que ele fosse. Na verdade, Judas cumpriu uma coisa, um mandamento, era obrigatório que acontecesse isso. Mas ai daquele que foi
o que o traiu. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, diz o Senhor Jesus, melhor lhe seria não ter nascido. Quem dera muitas pessoas que hoje, que há muitos anos, têm traído o Senhor Jesus, que elas não tivessem nascido. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E ele disse, esse é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Era a última vez que Jesus tomaria vinho com seus discípulos, porque a próxima ceia dele seria no céu, ao lado do Pai. E essa parte aqui é muito importante, né? Quando Jesus oferece o seu corpo e o seu sangue. Mas será que era corpo isso aqui? Certamente que não. Porque o corpo, a própria palavra diz que não tem valia nenhuma, e nem o sangue natural. O que é o corpo e o sangue de Jesus? Essa semana, esse mês, numa das Santas Ceias, meu pastor pregou uma mensagem muito linda com relação a isso. O corpo e o sangue de Jesus são nada mais do que essa palavra. Que Jesus é essa palavra. Jesus é a revelação dessa palavra. Jesus é a consumação dessa palavra. O corpo e o sangue de Jesus nada mais são do que essa palavra. Viva por ela e morra por ela, porque o Senhor fez isso por nós. Amém? Eu vou parar por aqui, porque nós já estamos aqui no versículo 24. Esse capítulo é muito longo, tem muita coisa bonita para a gente falar. Então, eu vou parar por aqui, que já deu mais de 15 minutos de gravação. E amanhã nós continuamos aqui a partir do momento que ele diz que era a última vez que ele tomaria vinho aqui nessa terra. E o próximo, ele iria tomar o fruto da vide no reino dele, no reino do Pai dele, ao lado do Pai. Porque ele sabia que ele morreria, ressuscitaria e logo estaria com o Pai. Amém? Um abraço e até amanhã com a continuação de Marcos capítulo 14.